Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michele, consultora de sono da Maternity Coach, e o vídeo de hoje é sobre a pergunta que não quer calar. Mas Michele, como é que eu faço para meu filho dormir a noite toda? Fica aqui comigo, vamos falar sobre isso. Vamos lá, a primeira coisa, gente, é ter expectativas reais. Eu falo muito sobre as expectativas, do quanto você espera que o seu filho durma e do quanto o seu filho tem a capacidade de dormir. Então, uma criança até 4 meses, ela não tem nenhum padrão de sono, ela acorda diversas vezes à noite para mamar. Tem criança que mama muito pouco em cada uma das mamadas, então ela não aguenta, ela tem fome, ela precisa, a livre demanda é altamente recomendada nesse comecinho de vida. Dos 4 aos 6 meses até a criança começar a comer, que geralmente acontece aos 6 meses, né? A criança ainda pode acordar 1, 2 vezes no meio da madrugada para mamar, porque ela tem fome, alimentação básica de leite, ela não tem os sólidos, ela ainda está ganhando bastante peso nesse comecinho de vida e gasta mais energia. Uma criança de 4 a 6 meses, ela não para quieta, sendo que uma criança de 2 meses, às vezes por isso que muitas crianças, até 2 meses ele não acordava 2 vezes, Michele, ou 3 vezes, agora passou a acordar. Porque a criança tem um gasto energético grande e a alimentação dela é basicamente leite. Então é muito importante entender por que a criança está acordando. Aí uma criança, depois dos 6 meses, que ela já come, ela tem o peso adequado. E o que eu falo de comer, gente? É almoço, é jantar, tem os lanchinhos de fruta e as mamadas, né? Peito ou mamadeira, o que for a escolha da família, mas eu tô falando de uma alimentação completa, não é começar a comer e já vai deixar de mamar, já vai deixar de acordar de madrugada, porque não vai mais ter fome, porque comeu um pouquinho, porque experimentou 2, 3 colheres de uma papinha, não é assim, a criança precisa realmente estar com a alimentação sólida direitinho, para ela não ter fome de madrugada. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é muito importante, que é entender o que o seu filho precisa para dormir. Então, se o seu filho precisa de um colo, estar sempre sendo balançado, o seu filho precisa mamar, o seu filho precisa de tapinhas no bumbum, o seu filho precisa que você cante para ele dormir. Ele pode precisar desse auxílio de madrugada e às vezes 5, 6, 7 vezes, ou seja, a madrugada inteira. Ele só sustenta o sono, ele só liga os ciclos de sono se ele voltar para aquela situação que ele estava quando ele adormeceu. Por isso que é muito, muito importante a gente entender o que a pessoa precisa. Vocês podem me perguntar, são todas as crianças? Meu filho dorme mamando e dorme a noite inteira. Ótimo, perfeito, não tem nada de errado com isso. Mas algumas crianças que dormem mamando vão precisar mamar, às vezes 6, 7, 8 vezes de madrugada, só pela questão de mamar um pouquinho para sustentar o sono. Nós não estamos falando de fome, né? Não estamos falando de nada da parte nutricional. É mais realmente um conforto, tanto que a criança dá 2, 3 sugadas ali, pronto, já cai dormindo e fica por mais um ciclo, às vezes mais 1 hora e pouquinho no berço e acorda de novo. Uma pessoa que está dormindo, uma criança que está dormindo e que tem uma alimentação durante o dia boa, ela não tem fome a cada 90 minutos de madrugada de jeito nenhum. E se ela tiver mais fome, ela vai também ter essa demanda maior de alimentação durante o dia. Ela não vai sentir só mais fome de madrugada, né? Então, só pra gente entender bem, porque tem muitas famílias que ficam com essa dúvida. Será que meu filho tá acordando por fome ou por hábito? Eu acho que tem que observar a alimentação dele durante o dia, o quanto ele precisa comer durante o dia, ou mamar, se tem alimentação só de leite. Então, uma criança que mama a cada 3 horas durante o dia, e ela faz as atividades, ela tem a higiene dela, né? Ela passa um pouco mais de tempo acordada durante o dia, ela não vai precisar, num intervalo menor do que esse, mamar de madrugada. Então é importante entender o bebê. Outra coisa, entender a criança, né? Outra coisa é observar os sinais de sono e não deixar seu filho passar do ponto. Fica segurando a criança acordada, tá caindo de sono, fica segurando acordada para dormir um pouco mais tarde, para ver se acorda um pouco mais tarde. Isso só vai causar mais despertares durante a noite. Não façam isso, gente. Em compensação, também não pode deixar dormir demais durante o dia, porque toda criança tem uma capacidade de sono. Então,
vamos pegar aqui um exemplo de uma criança que tem uma capacidade de sono de 13 horas, dentro das 24 do dia. Então, a gente tem que sempre deixar de 10 a 11 horas para o sono noturno. Isso eu estou falando de crianças acima dos 6 meses, que têm o peso adequado, que nasceram a termo, que estão com desenvolvimento adequado para a idade delas, tá? Então, vamos supor que a capacidade é de 13, vocês deixam dormir 5 horas durante o dia. Uma soneca de 2 horas de manhã, uma de 2 horas no meio do dia, mais 1 hora no final do dia. Não vai sobrar de jeito nenhum de 10 a 11 horas para ela dormir de noite. Não pode ser uma criança que tenha muita dificuldade para entrar no sono ou que queira começar o dia às 4 horas da manhã, para ela já é dia, porque ela vai acabar compensando esse sono à noite com sonecas muito longas durante o dia. Depois dos 6 meses, o ideal, até a criança começar a fazer um cochilo só por dia, geralmente aos 6, 7 meses ela passa para 2 cochilos. É importante que vocês não deixem que o sono total do dia passe muito de 3 horas, de 3 horas a 3 horas e meia, porque senão pode acabar acontecendo uma compensação de madrugada. Então, 2 sonecas de 1h15, 1h20, até 1h30, estaria perfeito para uma criança que faz 2 cochilos por dia. Outra coisa, gente, não deixem que os seus filhos façam sonecas depois de 6 da tarde, né? Já é uma hora que aí o importante é dar uma distraída, mesmo que tenha que colocar na cama cedo, 7, 7 e meia, 8 horas, mas não deixe de fazer soneca, porque senão vocês não vão ter uma criança preparada para entrar no sono entre 8 e 9 horas da noite de forma nenhuma. Então, se o seu filho ainda faz, principalmente aquelas crianças que fazem 3 cochilos por dia, acabam com o terceiro cochilo um pouco tarde. Tentem que esse terceiro cochilo termine até umas 5 horas da tarde. Então, se a criança faz uma sonequinha de manhã, umas 9 horas, tente a outra logo após o almoço, meio-dia, 12h30, e uma outra lá para umas 4 da tarde. Assim, quando for umas 5 horas, seu filho está acordado e aí vai fazer dormir só no soninho da noite. Bom, então, cuidar da rotina do dia, ter um ritual de sono adequado, a criança precisa, ela precisa saber que está na hora de dormir, senão a criança só quer brincar e ela acaba passando do ponto, né? Então, esse ritual de sono de banho, a mamada, a troca, uma história, a oração, esse ritual de sono repetido, adequado é muito importante. Cuidar então do dia dessa criança também, perceber o que essa criança precisa para dormir. Então, se ela precisa de muita ajuda para dormir, ela vai precisar de muita ajuda para ligar os ciclos de sono de madrugada. Não em todos às vezes, mas de repente a cada 2 horas ou a cada 1h30, a criança liga um ciclo, outra ela não liga, ela já precisa de ajuda, né? Se for isso, precisa reavaliar a forma como vocês fazem essa criança entrar no sono no comecinho da noite. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser falar mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se tiver algum assunto que vocês querem que a gente trate aqui sobre o sono da criança, escreva aqui pra gente. Eu vou deixar o link também das nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Quem falou com vocês aqui foi a Michelle. Eu sou consultora de sono da Maternity Coach. Precisando de ajuda para ajustar o sono do seu filho, a gente está sempre por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.